Passamos ao tópico 1.9, interpretação do conceito de intervalo de confiança. É importante consultarmos o livro, página 215, exemplo 1. Vamos lembrar algumas coisas que já foram ditas, antes de continuarmos. Isto símbolo é usado para a margem de erro. Para termos uma boa estimação, devemos ter presente que a qualidade da amostra, isto é, garantir que esta é representativa da população. Se uma amostra for enviesada, quer dizer, se a amostra não representar bem a população, se a amostra for má, então as conclusões não servem para nada. Essa é a verdade, porque se nós quiséssemos, por exemplo, saber a média das alturas dos alunos de uma escola, se, por exemplo, só fôssemos analisar alunos que praticam basquetebol, que costumam ser mais altos do que a média, é claro que a amostra seria enviesada, porque ia dar um valor que não era representativo de todos. O tamanho da amostra. Também já vimos que se aumentarmos o tamanho da amostra, a margem de erro diminui. Portanto, se queremos ter uma boa estimação, as amostras não podem ser muito pequenas. E o grau de confiança. É importante termos em conta que se o intervalo tiver uma confiança muito próximo de 100%, isso perde um pouco o interesse, porque o intervalo fica demasiado aberto, fica em valores demasiado distantes um do outro. Qualidade da amostra, devemos garantir que a amostra é representativa, portanto, se ela for enviesada, as conclusões têm. Tamanho da amostra, já vimos que aumentando o tamanho da amostra, a margem de erro diminui e a precisão aumenta. Portanto, há um exemplo na página 217 que deve ser analisado. Para estimarmos o tamanho da amostra, para o qual a margem de erro é inferior a um determinado valor, começamos por igualar a expressão da margem de erro ao valor pretendido. E depois resolvemos a equação até obtermos o valor de n. Vou tentar ser mais específico. Nós sabemos que para valores grandes de n, a margem de erro é pequena, mas por vezes nós pomos questões do género. Queremos que a margem de erro seja menor ou igual a 0,1. E a pergunta que se põe é: qual deverá ser o tamanho da amostra para que a margem de erro seja menor ou igual a 0,1? Qual deverá ser o tamanho da amostra? Passemos à resposta. Para calcular isto, por exemplo, no caso da média, como a margem de erro é dada por z vezes desvio padrão sobre raiz de n, e nós, por exemplo, queremos, isto é a margem de erro no caso da média, queremos que isto seja menor ou igual a 0,1. Nós normalmente fazemos assim, fazemos igual a 0,1, depois já sabemos que para valores acima do que obtivemos ainda será menor. Logo tudo se resume a calcular para o igual. Mas como é que isto se resolve? Isto agora é uma equação em que nós temos que passar o raiz de n para o outro membro, passar o 0,1 para este e depois elevar ao quadrado para tirarmos a raiz. Mas daqui a pouco vamos ver detalhes. Por acaso, na parte final, vamos obter uma expressão como esta. Para o caso da proporção, vai ser algo parecido, mas com base na expressão que nos dá a margem de erro no caso das proporções, que é z vezes p chapéu vezes 1 menos p chapéu é dividido por n. Imaginemos que era este que tinha que ser igual a 0,1. Que era a ideia? A ideia é primeiro separar isto, passar a raiz de n para o segundo membro, passar o outro para o primeiro, depois elevar ao quadrado, e no final fica com uma expressão como esta. É claro que estou a falar em traços muito gerais, mas já vamos passar a exemplos mais concretos, que vamos falar com mais devagar sobre exatamente que passos é que fazemos. Exemplo. Pretendemos avaliar os conhecimentos em matemática de uma população de 5.000 alunos de uma escola.
Para isso foi feito um teste de conhecimentos gerais desta disciplina e analisados os resultados numa escala de 0 a 20. Sabemos que o desvio padrão foi 2,5. Isto é o nosso desvio padrão. Recolhemos uma amostra com 40 alunos e obtivemos esta amostra. Primeira linha. Obtenho um intervalo de confiança de 99%, portanto, de 99% para a média. E indico também o valor da amplitude e o valor da margem de erro. Para esta linha, o que nós temos que fazer é 12,35 menos Z, que neste caso será 2,576, vezes o desvio padrão, que é 2,5, e dividirmos por raiz quadrada do número de elementos da amostra, que é 40. Já vamos ver isto daqui a pouco mais detalhe. E depois fazemos outra vez uma coisa parecida, mas com o sinal de mais aqui. E com isso tiramos o intervalo de confiança. A amplitude é sempre o valor maior, mas o mais pequeno, e a margem de erro é metade da amplitude. Portanto, neste momento, antes de vermos o restante, isto já serve como sugestão, se quiser neste momento fazer uma pausa e fazer os cálculos no papel. Vamos agora admitir que ou já fez, ou então sabe como é que se faz e que não é necessário. Vamos ver a segunda linha. Mantendo o nível de confiança, portanto o Z continua a ser o mesmo, 2,576, e o mesmo desvio padrão, que é 2,5, e a média amostral, que é 12,35, qual deveria ser o tamanho da amostra, portanto, quanto é que devia ser o N, para que a margem de erro seja inferior a 0,3. Ou seja, para que esta parte, que é a margem de erro, seja inferior a 0,3. É claro que agora o número de elementos já não vamos pôr 40, já vamos pôr N, porque o objetivo vai ser justamente descobrir qual deverá ser o número de elementos para ter uma margem de erro inferior a 0,3. A lógica será, portanto, fazer igual, porque nós já sabemos que para cima do número que obtivermos, ele será menor. Passamos então à resolução. A primeira linha era obter o intervalo de confiança, portanto, primeiro identificamos o desvio padrão. Se considerarmos que é amostral, usamos a letra S, ou então usamos esta. O Z é 2,576, N igual a 40. Aqui está o intervalo de confiança, só substituir. Espero que tenham feito e que agora estejam a verificar. Espero que esteja certo o que fizeram. Dá de 11,33 a 13,37. E a amplitude é o maior menos o menor, que dá 2,04. O desvio padrão é metade deste, que é 1,02. Agora passamos à segunda parte, que se calhar é o que tem mais novidade deste momento. Pegamos na margem de erro. Deixamos aqui um N no número de elementos e igualamos a 0,3. Primeiro passo. Ora, aqui tem vários passos, mas podemos fazer como primeiro passo, por exemplo, passar o 2,576 para o outro membro e depois fazer um produto cruzado. Se passarmos para outro membro, portanto, ele fica a dividir, fazemos o produto cruzado, isto vezes este, igual a isto vezes este. E, portanto, isto vezes este é igual a outra vezes ao outro, de onde nós tiramos que a raiz de N é o 2,5 vezes 2,576 a dividir por 0,3. Estas passagens deve fazer em papel para compreender e sentir que realmente é assim. A partir daqui só temos que calcular o N elevando ao quadrado. E dá N igual a 460,8. Quer dizer que a partir do 461 temos o pretendido, ou seja, a partir do 461 temos uma margem de erro menor ou igual a 0,3. Continuando com esta linha, admitindo que alguns passos possam parecer um pouco confusos, vamos então recapitular e tentar simplificar um pouco. Isto aqui é a margem de erro,
que queremos que seja igual a 0,3. Queremos calcular o n. Então, podemos fazer o 0,3 que aqui está, passa naturalmente para o segundo membro. Aqui está. E levamos o n ao quadrado, o raiz de n ao quadrado. Portanto, tudo isto ficará ao quadrado. Podemos comparar. Por fim, podemos comparar a expressão obtida com uma fórmula que até é bom termos em algum formulário, por exemplo, na calculadora, que nos sirva de orientação. No final, portanto, na fase final para calcular o n, temos sempre uma expressão com o desvio padrão e o valor de z no numerador. Reparem, o valor de z, desvio padrão no numerador. No denominador fica a margem de erro. Isto, parênteses, fica elevado ao quadrado. O que acabamos de fazer para a média, também podemos fazer para a proporção. Ou seja, também no caso da proporção, podemos estar interessados em saber qual é o tamanho da amostra para que a margem de erro seja menor ou igual a um determinado valor. Quando nos pedem o tamanho da amostra para uma determinada margem de erro, devemos começar por fazer isto que aqui está, que é a margem de erro, no caso da proporção, igualamos ao valor obtido, e na parte final vamos ter uma expressão deste género. Vamos ver um exemplo. Suponha que estamos interessados em estimar a proporção de portugueses que vão votar no partido A das próximas eleições e que os resultados de uma sondagem anterior apontam para uma proporção de 35%. Portanto, o nosso P-chapéu será 0,35. Qual é a dimensão da amostra necessária? Portanto, quanto é o n? De forma a obtermos um intervalo de 95% de confiança, portanto, o nosso Z é 1,96, com uma margem de erro de 3%. Portanto, a margem de erro 0,03. Como é que fazemos? A margem de erro, no caso da proporção, é dada por Z vezes raiz quadrada de P-chapéu vezes 1 menos P-chapéu é dividir por n. Portanto, isto é a margem de erro. Substituindo agora pelos números, temos 1,96 vezes raiz quadrada de 0,35, que é o nosso P-chapéu, vezes 1 menos P-chapéu. Se fizermos 1 menos 0,35 dá 0,65. A dividir por raiz de n. E queremos que isto seja igual a 0,03. Como é que nós fazemos? Podemos começar por passar este 1,96 para o segundo membro. Fica aqui a dividir. Depois, como o primeiro tem raiz quadrada e o segundo não tem, podemos elevar tudo ao quadrado. E depois continuamos, como já vamos ver. Portanto, temos aqui o P-chapéu. Margem de erro igual a 0,03. Portanto, passamos o 1,96 para o segundo membro, aqui está, e levamos ambos ao quadrado, e é claro que o primeiro perde a raiz e o segundo tem de ficar ao quadrado. Se o segundo ficar ao quadrado, portanto, o segundo fica ao quadrado e o primeiro também. A consequência do primeiro ficar ao quadrado é que deixa de ter a raiz. E o segundo ao quadrado, podemos atribuir quadrado ao numerador e quadrado ao denominador. A partir daí, basta fazer isto vezes este, igual a este vezes este.
E depois, se quisermos isolar o n, fica com este aspecto. N é igual a 0,35 vezes 0,65 vezes 1,96 ao quadrado a dividir por 0,03 ao quadrado. Esta é mais uma daquelas contas que deve fazer com todos os detalhes que acabei de indicar, a fazer em papel, e dá 971,071. E, portanto, a partir de 972, temos a margem de erro pretendida. Grau de confiança. Sobre o grau de confiança, é importante ter um valor alto para o grau de confiança, por um lado. Porque se nós vamos fazer comentários do género, eu só tenho 20% de confiança no meu intervalo, é claro que ninguém vai acreditar no meu intervalo. Ninguém vai achar que o meu intervalo vai acertar muito. No entanto, também se dissermos que temos 100% de confiança, provavelmente aqui o intervalo está demasiado grande. Por exemplo, se quisermos fazer uma estimativa sobre a nota que vamos ter no final do período, se quisermos ter 100% de confiança, vamos dizer que está entre 0 e 20 valores. Ora, entre 0 e 20 valores é um intervalo demasiado aberto. Normalmente, a confiança que se usa mais é a de 95%. Porque o intervalo não fica demasiado aberto
e também não fica um valor em que se desconfie demasiado.